Irmãos, essa noite quero falar um pouco mais, dentro da palavra de Deus, sobre o trabalho infantil. E domingo passado, iniciei a exposição, a pregação, e acho importante a gente observar algumas coisas. Às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe como a questão do comportamento é importante dentro do lar. E vamos ver hoje no caso de Davi, né? Davi, ele é visto assim como um homem de Deus, né? Um exemplo, mas ele falhou muito no seu comportamento. E como a gente hoje tem toda essa história escrita, não só de Davi, Novo Testamento, nós temos mais probabilidade de não errar nessa área do comportamento. Porque às vezes nós temos assim os crentes, como eu tenho falado, né? Aquela ideia que tem nós temos aquela parte que a gente guarda na memória, o conhecimento, né? Que são as convicções. E tem gente que parece que tem uma outra caixinha aqui do lado de fora, né? Onde guarda as convicções, mas elas estão fora do sistema. Não interage com o sentimento, que é o coração. E isso não muda o comportamento, que são as atitudes. Então a gente tem que aprender como pegar essas convicções e fazer elas funcionar dentro do nosso sistema, assim como a gente crê, a gente realmente sentir e a gente realmente agir. Então, convido os irmãos a lerem comigo Deuteronômio capítulo 6, os primeiros versículos deste texto. Eu quero mostrar para os irmãos como aqui, mesmo aqui em Deuteronômio 6, nós temos a palavra de Deus falando sobre o desenvolvimento, não só espiritual e intelectual, mas esses outros tipos que hoje os chamados desenvolvimentistas da educação falam tanto, né? Se resume geralmente no desenvolvimento psicossocial, mas é o que envolve o emocional e o comportamental. Então diz assim, em Deuteronômio capítulo 6, estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor, o vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim ou filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Até aqui. Falando sobre pastoreio da criança, como o ministério. Domingo passado ainda falei também. Eu vejo um pastoreio de fato, que trabalho que a Franciele faz com a equipe que trabalha com o ministério infantil, trabalho pastoreio. Eu vejo hoje muitas esposas de pastor que não estudaram teologia, como o Cedinha estudou, não fizeram curso teológico, são chamados de pastores. Então nós podemos, sem problema nenhum, chamar nossas cuidadoras de criança aqui na igreja de pastoras, certo? Não vejo nenhum problema no sentido do ofício. Estão trabalhando e realmente pastoreando as crianças. Então, dentro dessa ideia, sempre lembrando que a finalidade última é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que fazemos é para Ele. Tudo que fazemos é para Ele. Tudo vem dEle. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 11, tudo vem dEle, é por meio dEle e é para Ele. Então veja aqui nesse texto de Deuteronômio 6,
Nós temos o desenvolvimento espiritual logo no início. Interessante que na estrutura hebraica, sempre o mais importante em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois o próximo, em último lugar eu. Então, nesse desenvolvimento, aqui no capítulo 6, primeiro, o mais importante é espiritual. Não é o físico, crescimento físico, não é intelectual. Em primeiro lugar é o espiritual. E Deus está falando, olha, eu sou o Senhor, teu Deus. Temereis o Senhor. Então, esse desenvolvimento espiritual em primeiro lugar. No versículo 4, nós temos o desenvolvimento emocional. Quando Deus fala, amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, todas as forças. Então, aqui trata do desenvolvimento afetivo, né, que é amor. Falei também domingo passado. O intelectual vem depois, está no versículo 6. Todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Coração, a ideia no Velho Testamento é o conhecimento. Não só sentimento, mas também guardar a palavra. É conhecimento, então é intelecto. Essa é a ideia. E, de fato, vem o desenvolvimento comportamental, no versículo 7. Tu inculcarás teus filhos, as versões tradicionais traduzem, quer dizer, ensinarás com todo zelo e perseverança teus filhos. Então, aqui está o comportamento, o desenvolvimento comportamental, porque Deus fala a situação da casa. Quando estiver sentado em casa, fala do caminho, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, aqui abrange todo o comportamento humano. Isso é muito semelhante com a expectativa que Jesus nos ensina através da oração dominical. Ó Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E quando nós olhamos para Deuteronômio 6 e pensamos em todas as formas de comportamento, é justamente isso que nós queremos, que o reino de Deus venha. Lembrando que nós existimos para a glória de Deus, e o final da oração é o teu reino, o poder e a glória. Está falando, tudo é para Ele, tudo retorna para Ele em forma de glória. Então, a finalidade de toda essa educação, de todo este desenvolvimento humano, é o reino de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos perder de vista isso. Muitas vezes nós traçamos planos para os nossos filhos, e agora a gente, quando está nessa idade, pensa nos netos, né? A nossa fase de pensar nos filhos já passou, nós aqui, né, que já somos avós. Mas a gente pensou em muitas coisas. Talvez, mas nem sempre nós pensamos em fazer tudo isso para a glória de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus. Então, a educação cristã, nós aprendemos isso através da Bíblia, que ela o objetivo dela é, em última instância, o reino de Deus. E vocês pais que são, ou estão se preparando para ser pais, pense nisso. Toda a educação na Bíblia, ela é voltada como finalidade última, o reino de Deus. É uma ordem de Jesus, expressa em Mateus capítulo 28, 18 a 20, e então no final dessa ordem de Jesus está ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Está de acordo com o que Lucas escreveu, que foi o desenvolvimento de Jesus quando criança. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Assim, um desenvolvimento de uma criança, de um ser humano, deve alcançar todas essas fases do desenvolvimento. O espiritual, porque nenhum ser humano pode esquecer essa parte, nenhum ser humano pode menosprezar esse desenvolvimento, para não correr o risco de viver uma vida frustrada, sem significado neste mundo. E essas pessoas que vivem assim chegam no final da vida decepcionadas, dizendo que a vida não valeu a pena, a vida não teve sentido. Então, o desenvolvimento espiritual é satisfatório, ele só é satisfatório quando ele é realizado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Também, igualmente, o emocional é tão importante. Muitas pessoas vivem uma vida descontrolada nessa área porque
não aprenderam a desenvolver as suas emoções, a serem amadas, a expressar amor, a expressar controle de temperamento. Conta-se que Alexandre o Grande conseguiu conquistar grandes reinos com seus exércitos, mas ele não conseguia controlar o seu temperamento. E uma vez, a exemplo de Saul, que tentou matar com uma lança o seu melhor general, que era Davi, uma vez ele tentou espetar um dos seus melhores exércitos também, Alexandre Grande, porque ele não tinha controle afetivo, não tinha esse controle do seu emocional, do seu temperamento nas relações sociais, ele não era equilibrado. E, sem falar no intelectual, que os irmãos estão muito acostumados, e a Bíblia diz para que os pais criem, né, eduquem os seus filhos na disciplina e no ensino do Senhor. Quero focar, então, essa parte do comportamental hoje. O desenvolvimento comportamental, ele é muito importante. E quando nós trabalhamos na igreja, educação cristã, nós pensamos muito nisso. Por isso que as professoras também se dedicam não só a contar histórias bíblicas, mas também histórias de cunho moral, que traz um comportamento, que traz o aprendizado de um comportamento. Nós precisamos aprender a viver, nossas crianças precisam aprender a viver, e nós aprendemos isso através de educação cristã. É o que falta muito lá fora no mundo. Muita gente hoje preparada em todas as áreas do saber, do conhecimento, mas pouco preparadas na área do comportamento. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, Jesus está falando do desenvolvimento comportamental, da ação prática, não só de saber e reconhecer todos os ensinos maravilhosos de Jesus, mas saber praticar, viver no seu agir, o seu comportamento condizente com todo o ensinamento. Então a educação, ela é basicamente, e deve ser basicamente, ministrada no lar. E o versículo aqui de Deuteronômio 6, quando Deus fala, ensinarás com todo zelo, versículo 7, está falando em tua casa. O povo judeu sabia muito bem, até hoje o povo judeu sabe muito bem, que a educação dos filhos é responsabilidade dos pais em casa. E eu me preocupo bastante com isso, porque ultimamente a gente vê pais que estão terceirizando a educação dos filhos para escola pública, escola particular ou para a igreja. Isso é uma falha muito grave, porque geralmente numa escola pública ou mesmo na escola particular, a menos que seja uma escola confessional, e por isso a minha paixão por colégios batistas, nós criamos aqui no Mato Grosso 3 colégios batistas. Primeiro foi em convênio com o Estado, mas era um colégio batista porque nós tivemos convênio com o Estado, mas nós dirigimos e nós dávamos ensino religioso e tudo funcionava muito bem. É uma paixão que eu tenho pela educação. Mas quando você não tem uma escola confessional, é um pouco perigoso isso. Você não sabe o que o professor acredita, o que a professora está ensinando. E se não for um professor que tem temor de Deus, infelizmente isso é um grande risco para o desenvolvimento da sua criança. Mas então os pais não podem desprezar isso, é a responsabilidade dos pais edificar a igreja através da educação espiritual no lar. A vida espiritual, o desenvolvimento espiritual de uma igreja começa no desenvolvimento no lar. Então Deus instituiu o casamento e nos colocou em famílias para isso, para que ensinássemos os filhos, para que o reino de Deus venha, e nós não podemos perder de vista isso, para que a vontade de Deus seja feita, para que as crianças sejam edificadas no ensino da palavra de Deus. Então, o Ministério de Educação Cristã, que falei domingo passado, que tem por finalidade ministrar o ensino bíblico, visando a evangelização da criança, é um ministério de apoio aos pais. Nós confiamos que os pais estão fazendo a pré-evangelização, ou a evangelização propriamente de suas crianças em casa, mas a igreja está aqui pronta para ajudar com apoio e com auxílio na educação dos seus filhos. Então esse processo de educação dos filhos
É um processo onde os filhos crescem e se desenvolvem, ou bem ou mal. Depende se há uma intenção e um processo deliberado de ensinar as crianças a partir do lar, de tal forma que Cristo é formado no seu interior, é formado no seu coração. Toda a educação cristã visa isso, transformar uma criança, um junior, um adolescente, um jovem, um homem e mulher, transformado à semelhança de Jesus Cristo. Uma pessoa que não chega a ter a semelhança de Jesus Cristo na sua vida, ele fracassou nesse processo de educação cristã, de formação cristã. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, que os ministros que existem na igreja, existem para treinar os crentes, aperfeiçoar os crentes, para chegarem à estatura, ou seja, a maturidade de Cristo, é processo da educação cristã. É a formação, é a transformação, é o crescimento da pessoa até ser parecida com Jesus Cristo. Então, a igreja é edificada assim. A sociedade é fortalecida quando as igrejas são edificadas assim. Quando a gente vê que uma maioria na sociedade não tem nenhuma semelhança com Cristo, o amor está ausente, o ódio é a tônica marcante nos relacionamentos, porque as igrejas são em número insuficiente na cidade. As igrejas são em número insuficiente na nação. E não basta ser em número, deve ser em qualidade. Os que trabalham com estatística dizem que nós temos hoje perto de 40% de crentes na população. Não parece ser uma realidade na prática, não é? Nós não encontramos esse impacto de transformar a sociedade em cada 10 pessoas, 4 pessoas trabalhando para transformar a sociedade. Esse número deve ser bem menor do que isso. Vemos menos pessoas realmente impactando a sociedade, seja lá no trabalho, lá na escola, lá no lugar de diversão e de qualquer outra atividade. Então, temos que voltar os olhos para a educação cristã a partir do lar, com apoio da igreja, sempre visando o aperfeiçoamento. Não podemos desanimar, porque se a maioria não está obedecendo a Jesus, não está seguindo os seus ensinamentos, não está colocando em prática, não podemos desanimar se a maior parte dos coleguinhas, do filho, da filha, do neto e da neta, estão longe de se parecer com Jesus Cristo. Nós devemos nos preocupar em que nossa criança realmente esteja em aperfeiçoamento, alcançando maturidade através desse processo de educação, até chegar um dia ser semelhante a Jesus. Devemos nos preocupar em edificar lares cristãos e transformar a sociedade a partir de lares, a partir da essência que forma a igreja, que são os lares, são as suas famílias. George Sherron, no livro A Bíblia, a Igreja Ensinadora, quer dizer, fundamentos bíblicos e teológicos, pedagógicos da educação cristã, fala que uma sociedade é o que são suas famílias. A sociedade é o que são suas famílias. Então, quando a gente olha a nossa sociedade, então a gente tem que pensar, olha, nossa sociedade é assim, porque as famílias são assim. Nós queremos uma sociedade melhor, precisamos nos preocupar em trabalhar com as famílias, e ajudar as famílias, socorrer as famílias, a que tenham um desenvolvimento não só intelectual, mas um desenvolvimento principalmente espiritual e que culmine com o desenvolvimento comportamental para que haja uma transformação, aperfeiçoamento integral da pessoa. Eu falei sobre o caso de Davi, que gostaria de comentar aqui. Aliás, 3 eu vou falar muito rapidamente sobre eles. São 4 exemplos na Bíblia de desenvolvimento que foi falho no desenvolvimento integral da pessoa, falhou muito a parte emocional e a parte comportamental. Antes de falar do caso de Davi, vou falar de 3 casos, lembrando Provérbios 20:11, que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se a sua conduta é pura e reta. O primeiro caso é o caso de Eli com seus filhos.
está em 1 Samuel 3,13. Quando Deus falou que iria julgar a Eli e a sua casa por causa da iniquidade dos seus filhos, e que ele bem conhecia, e ele não repreendeu os seus filhos. Lembra, Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote na época que Ana pediu uma criança, ela era estéril, e Deus lhe concedeu, e nasceu Samuel. Então Deus está falando com Samuel, aqui no capítulo 3, do primeiro livro de Samuel. E Deus está falando com aquele menino Samuel, dizendo: olha, eu vou julgar a casa de Eli, porque ele e os seus filhos são desprezíveis, eles são blasfemadores contra a minha pessoa. Eles falharam terrivelmente no desenvolvimento comportamental. No capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, fala que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, então faltou o desenvolvimento espiritual, e tampouco cumpriam corretamente os seus deveres como sacerdote. No final do capítulo, no verso 17, entra em cena um profeta, um homem de Deus, que veio à cidade e profetizou sobre Eli e sobre a sua casa. Entre outras coisas, dizia que o pecado deles era zombar do sacrifício do Senhor e da sua oferta. E o pecado de Eli era honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Então, isso é um pecado que envolve o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento comportamental. O próprio Samuel é citado como alguém que falhou também em alguma área no desenvolvimento de suas crianças. Lá no capítulo 8, ainda do livro de 1 Samuel, versículo 3, diz: seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Não está claro na Bíblia se houve falhas, se as falhas de Samuel como pai levou ao mau comportamento dos seus filhos, mas está registrado que os seus filhos tiveram um mau comportamento e por causa disso o povo pediu um rei. Não queria mais que um profeta ou um juiz guiasse e governasse a nação. Um dos casos mais conhecidos é o caso de Acabe e o seu filho. Acabe gerou um filho chamado Acasias, está em 1 Reis capítulo 22, e tanto Acabe como seus filhos praticaram tantas coisas erradas, seu comportamento foi tão falho, que arrasou todo Israel, arruinou toda a nação, porque eles eram líderes da nação. Agora o caso de Davi em particular. Nós temos Davi como alguém exemplar na Bíblia, correto? Todos nós dizemos correto. Ele foi um homem exemplar e inclusive a Bíblia diz que Deus o considera como homem segundo o seu coração. Mas veja que a Bíblia diz que Davi fez discriminação entre seus filhos. Segundo Samuel, capítulo 13, 39, nós temos a discriminação que ocorreu na vida de Absalão e Amon, eram os dois filhos de Davi. Diz que Davi não fez nada para corrigir Amnon. E houve tragédia na família por causa desse acontecimento. Houve falhas na educação. A Bíblia Shed comenta que houve falha na educação como ausência de disciplina na vida de Davi. Há o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, nessa relação, nessa descrição de que Davi não disciplinava seu filho. Sem entrar em detalhes aqui, Amnon praticou incesto e Absalão assassinou Amnon. Não havia disciplina na família. As falhas de Davi residiam geralmente no relacionamento com mulheres e na educação dos seus filhos. E quando ele não corrigiu Amnon, que deveria morrer por causa do seu pecado, Absalão cumpriu essa parte que a lei dizia, que quem cometesse coisa abominável como essa,
deitar com a irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, deveria morrer. E também, igualmente, quando Absalão matou Amnon, Davi não praticou a disciplina, porque Absalão deveria morrer segundo a lei. Levíticos 24:17 dizia: quem matar alguém certamente morrerá. Naquele tempo, a lei deveria ser obedecida. E Absalão deveria morrer por ter matado o seu irmão, mesmo sendo filho do rei. E Davi não praticou essa disciplina. Davi também, em sua autoridade paterna, falhou ao praticar o perdão parcial. E nós encontramos isso em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 24, quando, depois de certo tempo, que Absalão ficou exilado entre os seus parentes, por parte de sua mãe, e ele retornou a Jerusalém, os irmãos conhecem a história. Davi não perdoou totalmente ele, porque disse: vai para sua casa e não entre mais aqui no palácio. Então a amargura que Absalão sofreu durante aquele período, não podendo visitar a corte, visitar seu pai no palácio, psicologicamente foi uma coisa muito dura, porque, como diz, meio perdão é pior do que nenhum perdão. E as consequências disso foi criar no coração dele, como filho, uma revolta, uma rebelião contra seu pai. Os irmãos conhecem a história, isso aconteceu. Então, o perdão, Davi falhou nessa parte de exercitar o perdão. Esse perdão que perdoa, mas não esquece, ele é prejudicial. O perdão de Deus conosco é um perdão que esquece os nossos pecados. Como diz Isaías 44:22, eu apago as tuas transgressões. Eu não me lembro mais. É como a névoa que vai dissipar os teus pecados, eu não me recordarei. Então, Davi errou nessa parte também. Nós deveríamos exercitar sempre este amor e esse perdão de Deus. Diz: eu me esqueço, eu não vou lembrar mais disso. Está perdoado. O amor de Deus é assim. O amor de Deus é pleno, o amor de Deus é eterno. E quando nós exercitamos isso no desenvolvimento comportamental, unindo espiritual com emocional, intelectual, nós, quando perdoamos alguém, dizemos: está perdoado. Assim como Deus me perdoou, eu perdoo você. Eu não vou mais lembrar disso. Viu, mulheres? Diz que as mulheres lembram a gente do que a gente fez há 30 anos atrás. Ou há 1 ano atrás. Agora eu tenho uma segunda esposa, né? Segundo casamento. Eu falo para você: eu não preciso lembrar, você vai me lembrar. Os homens esquecem de tudo, mas as mulheres não esquecem. Não, infelizmente. Mas olha a mulher. Quando você disser para o marido: está perdoado, nunca mais fale sobre isso. Esqueça isso. Lembre-se que tem que ser perdão pleno. Não pode ser meio perdão. O comportamento do amor deve ser perfeito, deve ser pleno, assim como Deus age conosco. Davi falhou nessa parte, nessa área com seus filhos. Assim como a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós declararmos a alguém: olha, eu perdoo você, lembra? É uma coisa de purificação. Não se lembre mais disso. Esqueça. Não dê mais lugar ao diabo, para que isso volte à tona como uma forma de acusação. Em terceiro lugar, a autoridade paterna de Davi é colocada em xeque quando ele demonstra o seu sentimento de culpa na morte, finalmente, de Absalão. E então diz, segundo Samuel 18:33, que Davi, quando soube da morte de Absalão, subiu, e ele começou a chorar, dizer: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Olha, o filho estava indo em busca de Davi para matar Davi, por causa de toda aquela rebelião, por falta do perdão, e agora Davi está sentindo, como que Davi está compreendendo que o verdadeiro culpado foi ele mesmo. Então não permita que uma falha no desenvolvimento comportamental seu venha
no futuro levar a você a sentir mágoa e arrependimento e remorso. Trate do seu comportamento enquanto pode ser tratado. Cuide do seu comportamento enquanto pode ser aperfeiçoado. A gente está falando de criança, mas nós devemos aperfeiçoar em todo o tempo o nosso comportamento. Aquilo que nós cremos, são nossas convicções, devem descer para o nosso coração. Nós devemos sentir aquilo como fato real e verdadeiro, algo que nós queremos de fato, e isso levar a nossa ação, a nossa obediência, a nossa prática. Isso que é crescimento da pessoa no todo, a pessoa toda, como Jesus cresceu, sabedoria, estatura e graça. Ou seja, cuidar da área espiritual, cuidar da área emocional, intelectual, cuidar da área comportamental. A igreja, como poderia dizer que a sociedade é o que são suas famílias, a igreja é o que são suas famílias. Então hoje ainda nós temos que obedecer essas ordens de Jesus. Nós temos que inculcar, ensinar isso aos nossos filhos, mas devemos ao mesmo tempo estar nos aperfeiçoando nessa educação cristã. Esse processo nunca tem fim, nós devemos aperfeiçoá-lo sempre, a fim de que sejamos de fato discípulos de Jesus, e estejamos ajudando outras pessoas a conhecer também este amor de Deus, que é um amor pleno, que está transformando a nossa vida, está nos levando a ter uma formação de fato cristã, e um crescimento à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas são as três finalidades da educação cristã: aperfeiçoamento nosso, aperfeiçoamento do crente, aperfeiçoamento do cristão, a edificação de lares cristãos e a transformação da sociedade. Se nós queremos uma sociedade transformada, precisamos primeiramente sermos aperfeiçoados por todo o desenvolvimento que a palavra de Deus nos orienta. Edificar o lar como lar cristão, e então a transformação da sociedade acontecerá. Há muito tempo atrás, não me lembro agora, isso me vem à memória neste momento, no Rio de Janeiro, eu tenho isso escrito num livro lá, se não me engano, é o Ebenezer Soares Ferreira, que escreve naquele livro, que lugares onde o evangelho foi plantado e cresceu, e os crentes realmente viveram o evangelho de Jesus Cristo de tal forma que a cidade foi transformada, ou seja, a sociedade foi transformada. Ruas passaram a ter nome de pastor, e lugares importantes passaram, inclusive até o nome dos lugares sendo transformados para nomes de pessoas que impactaram a sociedade. Assim o cristianismo começou pequeno lá em Jerusalém, e depois foi levado, especialmente pelo apóstolo Paulo, por toda a Ásia e Europa, e alcançou o mundo inteiro. Em muitos lugares onde o evangelho de Jesus Cristo tem chegado, e tem acontecido uma educação cristã genuína. Pessoas têm sido aperfeiçoadas, lares têm sido edificados, num sentido pleno, e a sociedade transformada. Espero que nosso Brasil experimente isso grandemente ainda. Tenhamos pessoas nos lugares altos, nos cargos públicos, nos cargos do judiciário e do legislativo, nas grandes empresas, e enfim, em todas as áreas, sejam pessoas aperfeiçoadas em Cristo Jesus. Pessoas que alcançaram uma edificação dentro de uma educação cristã, que podem transformar a sociedade, pelo menos no ambiente em que trabalha e exerce. Eu sei que aqui na nossa igreja nós temos irmãos que estão fazendo isso, exatamente isso. Mas quando falo assim, penso na sociedade brasileira em sua totalidade. Por isso oro por avivamento, há quase 40 anos, para o Brasil, como nação brasileira. Nós devemos orar, irmãos, por isso. Deus fez isso em outros lugares do mundo. Deus pode fazer na nossa nação, para que, de fato, tenhamos crentes aperfeiçoados. Crentes que não estão mais comprometidos com o pecado, porque o seu comportamento é falho.
Crentes que tenham uma maturidade cristã, exemplo de Jesus, porque tem o controle do seu temperamento, esse controle é através do Espírito Santo, e não mais aqueles crentes que estouram por qualquer coisa, e não têm equilíbrio emocional, e escandalizam o seu ambiente. Então precisamos orar para que isso aconteça de fato, na nossa sociedade, em número maior, para que as pessoas vejam que o lar deve ser edificado pela palavra de Deus, ser um lar cristão, e que contribui para a transformação da sociedade. A sociedade não será transformada por política, por economia, por nada que as pessoas estão buscando, somente pela pregação do Evangelho. E nós somos o Evangelho. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, estarão sempre lendo. Nós somos o Evangelho de Jesus Cristo, e quando Paulo diz, nós somos as cartas abertas de Cristo. Vamos trabalhar, irmãos, vamos continuar trabalhando com as crianças, para que haja todo este aperfeiçoamento, mas também cuidando de todos nós, para que a nossa vida seja uma vida consagrada, não só espiritual, emocional, intelectual, mas sim também comportamental. E então vamos ensinar com todo zelo as nossas crianças, filhos, netos, a perseverarem no conhecimento das Escrituras. Quando sentarmos com elas em casa, quando estivermos andando com elas no carro, sempre falando da palavra de Deus, ao deitar, orando, ensinando a cada uma a buscar a Deus em espírito, em verdade, quando se levantar com alegria, com bom ânimo, com esperança, com entusiasmo, dedicando o dia para o Senhor. Todo o sentido do viver. Que Deus nos abençoe e que possamos trabalhar assim com nossas crianças, mas especialmente cada um consigo mesmo. Crer, sentir e agir de uma forma que agrada a Deus. Amém.